Hoje tem análise de fato especial no Jornal da TVC. A gente recebe o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Ceará, Coronel Holanda. Há exatos 8 dias, o Brasil parou para acompanhar o resgate das vítimas do edifício André aqui em Fortaleza. Foram 4 dias de buscas intensas, um trabalho que uniu as forças de segurança, voluntariado e muita gente que participou também. Agora há pouco, contou, como você viu aí, contou com a ajuda dos cães farejadores. Coronel Holanda, muito obrigado pela presença. Em nome de todo o Ceará, eu quero agradecer aqui o trabalho de vocês, incansável. A gente acompanhou aqui na programação da TVC também. Por isso, parabéns, viu? Obrigado. Obrigado pela presença aqui. Foi um trabalho de equipe, isso é inevitável a gente afirmar, né? Não, sem dúvida, é uma operação de grande complexidade, então a gente não teria jamais a pretensão de trabalhar unicamente o Corpo de Bombeiros ali. Era um cenário de crise, então nós precisávamos e tivemos o apoio de vários órgãos, tanto do Poder Público Estadual, do Poder Público Municipal, o empresariado, os órgãos de segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, a perícia forense e a comunidade, né? Além de todos os órgãos assistenciais, muitas ONGs, pessoas de todo tipo acorreram para aquele local, aflorando a sensibilidade e a solidariedade que a ocasião necessitava. Era realmente um cenário que a gente precisava assim, de apoio de todos. Isso chamou a atenção da corporação, por exemplo, a gente divulgou muito o trabalho de solidariedade que foi feito, sobrou doação, inclusive, foram encaminhadas para instituições aqui de Fortaleza. Chamou a atenção de vocês também? Sem dúvida, a gente é comum em operações dessa complexidade as pessoas nos ajudarem. Essas imagens que a gente está vendo é retirada do... Um dos sobreviventes, né? Se eu não me engano, foi o rapaz que fez a selfie. Eu acredito que sim. Diego. O Diego, exatamente, acredito que Perfeito. sim. Foram um dos 7 que a gente tirou com vida e a gente celebra muito porque o cenário realmente era um cenário muito crítico. A violência do colapso das estruturas foi realmente muito grande. Não ficou quase o que a gente chama de bolsões vitais ou bolsões de vida. Que era a esperança de encontrar pessoas Era onde com a gente vida, tinha né? esperança de encontrar ainda mais pessoas com vidas, né? Mas a gente celebra muito essas 7 vidas que pudemos salvar, resgatar. Lamenta, obviamente, as 9 que perdemos, mas o bombeiro fez todo um esforço. Nós fomos até o final, ainda com esperança de encontrar aquelas pessoas com vida, mas pudemos pelo menos dar o conforto às famílias de encontrar os seus entes queridos. E eu acredito que foi num tempo resposta bem Em 4 dias vocês conseguiram resgatar todo mundo, né? Foram, em 100 horas de operação ininterrupta. Né? Eu quero só ressaltar que o senhor não saiu de lá, gente. O coronel ficou praticamente todos esses dias lá. Não foi só eu, grande parte da nossa tropa não arredava pé de lá. Ao contrário, a gente tinha até uma certa dificuldade de explicar para o bombeiro que ele precisava ir para casa, descansar ali 12 horas para voltar daqui a pouco. E o afã e o desejo de ajudar, de encontrar, de aplacar um pouco da dor daqueles familiares que a gente tinha lá. E a gente teve uma preocupação muito grande com os familiares. Eu, pessoalmente, a cada 2 horas, ia conversar com eles, dizia o que estava acontecendo, o que é que a gente estava realizando, qual era o prognóstico, quais eram as técnicas de busca que a gente estava utilizando, para que pelo menos eles não carecessem de informações. A gente teve esse cuidado muito grande com os parentes das vítimas. Coronel, a gente, obviamente, se tratando de uma tragédia que tem vítima, não pode considerar um saldo positivo, mas, no geral, foi uma operação bem sucedida. Foi uma operação extremamente bem sucedida, né? Como eu falei, em 103 horas a gente conseguiu resgatar 7 pessoas com vida, infelizmente 9 óbitos, foram 16 vítimas entre com vida e óbito, mas num cenário extremamente complexo, né? E nós reputamos muito, vamos dizer, esse bem-sucedido da operação, embora a gente não comemore isso, porque a gente tem a lamentar as 9 vidas. A gente também entende que pelo cenário, a tragédia poderia ter sido pior, né? Graças à intervenção, e aí não só do Corpo de Bombeiros, mas de todos os órgãos
que nos ajudaram, toda uma estrutura que foi montada. Nós montamos um local que a gente chama de sistema de comando de incidentes. Era uma mini cidade ali no entorno, uma cidade, né? Onde a gente tinha os bombeiros e todos eles especializados nessa área de salvamento. Graças a Deus, e aí eu tenho que fazer justiça, o governo do estado é muito sensível à causa do Corpo de Bombeiros. Então, para você ter uma ideia, Cristian, nós temos 40 bombeiros nossos especializados em busca e resgate em estruturas colapsadas. Ou seja, são bombeiros que foram treinados fora do estado para exatamente no dia que a gente tivesse uma ocorrência daquele tipo, a gente tivesse a melhor mão de obra possível. E tivemos. E isso a gente teve. Esses bombeiros, ainda acrescido, obviamente, do pessoal de busca e resgate comum, pessoal de salvamento, pessoal de emergência pré-hospitalar, todos esses bombeiros tiveram lá com a gente. Nós rodamos ali aproximadamente, nos 5 dias de operações, 500 bombeiros. Em nenhum minuto a gente deixou de ter bombeiros sobre os escombros, procurando as vítimas. A gente tinha um cuidado tão grande que até as rendições nós trabalhávamos em turnos de 12 horas, né? E a cada 2 horas a gente trocava aquele bombeiro que estava lá em cima, que é um trabalho extremamente extenuante. Mas mesmo assim ele só descia dos escombros quando o bombeiro que ia ficar no lugar dele subia, né? Em respeito às vítimas, em respeito às famílias das vítimas e no afã de prestar o melhor serviço, eu acredito que a gente conseguiu. Tenho certeza disso. Eu vou pedir para o senhor ficar mais um pouquinho comigo aqui. A seguir, a gente continua a análise de fato especial. O nosso convidado é o Coronel Holanda, comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Ceará. O Jornal da TVC volta em instantes. Olha, o Jornal da TVC está de volta com o quadro Análise de Fato Especial. Nosso convidado hoje é o Coronel Holanda, comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Eventos como esse servem também para a gente buscar muito aprendizado. Sem dúvida. Aprenderam alguma lição importante que vai dar para levar daqui para frente? Todos, acredito eu. Ali o evento foram 5 dias de muito aprendizado, né? E uma das lições que a gente leva é que quando a gente está unido, né, não só o Corpo de Bombeiros, os órgãos de segurança pública, o poder público de forma geral, o poder público estadual, municipal, o empresariado local que se disponibilizou com seus meios, com seus equipamentos, e a comunidade, a sociedade de forma geral, a gente tem um motor de força, de solidariedade muito forte. E eu acredito que foi isso que nos permitiu, ao Corpo de Bombeiros, dar esse resultado que a gente deu à população e a população sentir que nós, bombeiros, demos o máximo naquela ocorrência. Eu acho que essa é uma das grandes lições que fica, que a gente, quando tem todos esses atores unidos, a gente consegue grandes resultados. Coronel, para a gente, telespectador que estava de fora, mudou totalmente a rotina. Para vocês, continua uma rotina normal? É previsto no trabalho de vocês ações como essa? Ontem, inclusive, teve um incêndio num apartamento aqui em Fortaleza e desde que aconteceu o desabamento lá do edifício André, a corporação, uma parte estava lá trabalhando, mas continuou fazendo trabalho normalmente. Para isso que vocês são preparados também, né? Como eu até falei para os bombeiros que ficaram aqui, vamos dizer, fora do cenário lá do André, que os acidentes eles continuam permanecendo, continuam acontecendo incêndios, salvamento, gente precisando de resgate, de emergência pré-hospitalar. Então, tudo isso aconteceu. Nós precisamos destacar os nossos bombeiros e principalmente aqueles com especialização nessa área de busca e resgate e, consequentemente, aqueles que ficaram nos outros serviços tiveram também que se desdobrar. Todas as nossas escalas de serviço foram reduzidas, a folga do bombeiro ela desapareceu, não podia se pensar, não, eu estou no meu horário de folga, não, vai estar para todo mundo numa operação realmente complexa, uma operação de guerra, onde todos os bombeiros, hoje eu tive a oportunidade até de mandar uma mensagem para os bombeiros, até aqueles bombeiros que não estavam
lá no local do acidente, eles trabalharam diretamente para que a gente pudesse estar. Eu, literalmente, por exemplo, passei uma semana sem ir no quartel, mas alguém estava lá tocando, né? Tinha um outro oficial tocando os incêndios. A gente está com uma temporada de incêndios no interior muito forte, sim, incêndio de vegetação, continuaram acontecendo, mas eu acho que é isso. E principalmente, como eu lhe falei, a questão da solidariedade e a questão do apoio. O governador Camilo Santana teve uma sensibilidade que todos os dias passava lá pessoalmente, queria saber o que estava acontecendo, aonde poderia ajudar, em que poderia colocar, né? Teve sempre muito preocupado com que tipo de recurso, e aí a gente também tem que fazer justiça. Nós recebemos todos os recursos necessários, não nos faltou nada para a operação, né? Em alguns momentos se colocava, o bombeiro está pedindo isso, o bombeiro está pedindo aquilo. Na verdade, a estrutura para o Corpo de Bombeiros, para os nossos profissionais, nós tínhamos. Agora, nós tínhamos uma cidade ali também, ao redor, ao entorno. E aí, sim, foi importante a solidariedade daquelas pessoas para ajudar também naqueles voluntários, né? Dezenas, centenas de voluntários ali ficavam 24 horas por dia ajudando a gente, carregando o balde com escombro, né? Eles não ficavam na zona quente, que é como a gente chama. Até para evitar até porque não estão preparados para aquilo ali, era um cenário de muito risco, mas foi muito importante isso. Essa parte da solidariedade e o poder público, tanto estadual, entrou de uma forma muito forte. Tivemos o poder público municipal também nos apoiando, o prefeito Roberto Cláudio também foi até o local. Então, foi uma grande lição, eu acho que para a sociedade cearense, né? Que quando a gente realmente está imbuído em salvar vidas, esse é o nosso mistério dentro do bombeiro, mas ali eu acho que por 5 dias os 9.200.000 cearenses sentiram um pouco do que é essa ansiedade de poder ajudar alguém, do que é poder salvar uma vida. Coronel, a gente da imprensa acompanhou passo a passo aqui no Jornal da TVC, entramos ao vivo algumas vezes e eu não sei se o senhor teve ainda a oportunidade de agradecer a esse gesto de solidariedade que o povo cearense teve, inclusive os seus companheiros lá do quartel. Aproveite então aqui a nossa audiência para fazer isso, por favor. Nunca é demais agradecer, né, Cristian? Eu queria realmente agradecer em nome... Tenho certeza que não falo só em nome do Corpo de Bombeiros, eu falo em nome de toda a população cearense, a todos aqueles que se envolveram de uma forma ou de outra e ajudaram nessa grande tragédia para que a gente pudesse dar essa resposta às famílias, né? Para resgatar aqueles que quis Deus que saíssem com vida de lá e infelizmente aqueles 9 que pereceram lá, mas que pelo menos a gente pôde, num tempo muito breve, dar à família a possibilidade de velar e chorar os seus mortos. E foi uma grande operação, onde o bombeiro talvez tenha sido, Cristian, só aquele que, vamos dizer, apareceu mais, estava na linha de frente. Mas ali tinha todo um suporte atrás, tinha voluntários trabalhando, tinha o poder público trabalhando, tinha a sociedade ajudando, principalmente ali no entorno com os voluntários, era levando uma água, era levando um lanche para aqueles voluntários. E aqueles que não tiveram no cenário, mas através das suas orações, através da sua corrente, de alguma forma, nos fortaleceu para que a gente passasse aquelas 103 horas lá, e eu te digo porque passei praticamente todas elas lá, e a gente realmente se sentia, vamos dizer, acolhida, cansado, mas não dava vontade de parar pelo cansaço. Eu vi fotos da corporação deitada na calçada, descansando ali meia hora que fosse para poder voltar. Isso, ali eram turnos de 2 horas, né? Que o bombeiro dava toda a energia dele ali durante 2 horas, entrando nas frestas, arrancando com as mãos escombros, porque também no primeiro momento a gente não pode usar máquina pesada, tem que ser uma coisa manual, ferramentas leves, para não mexer na estrutura, não prover um novo colapso. Mas aquelas 2 horas de descanso, o bombeiro passava, já voltava lá para a sua atividade, e foi muito bom. A gente vê exemplos fantásticos dentro da tropa. Tem um bombeiro com 9 anos que estava na reserva, né? E quando eu estou lá no Senado, ele chega, coronel, estou me apresentando aqui, o que é que eu posso fazer, onde é que eu posso ajudar? A farda já cansada, né? De 9 anos guardada, mas estava lá. Bombeiros que vieram do interior nas suas folgas, né? É como eu disse, foi um grande aprendizado de ver o quão forte, não é só o Corpo de Bombeiros, mas o quão forte é todo o Estado cearense, é toda a população cearense. Que bom ouvir isso. Mais uma vez eu lhe agradeço.
o trabalho todo e a presença aqui hoje para abrilhantar o nosso jornal, viu? A gente é que agradece. Volte sempre, o senhor está em casa. Obrigado. Até a próxima. Olha, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado José Sarto, anunciou hoje um pacote de reestruturação administrativa lá na casa. As mudanças incluem a extinção de cargos, a adequação e o anúncio de um concurso público.